Bom dia a todos. Somos o Grupo Ação e viemos representar a Peran South America, maior produtora de aços planos inoxidáveis e elétricos e carbonos especiais da América Latina. Somos da Gerência Executiva de Infraestrutura e o Grupo Ação é formado por Jordan, Jorge, Anderson, Gleiser, Ramon, Uberdan, André e José Flávio, e viemos apresentar o projeto Testando a Refrigeração. Em busca da melhoria contínua dos nossos processos de manutenção, o Grupo Ação se reuniu e levantou os principais problemas existentes da nossa área. Utilizando a ferramenta GUT, priorizamos o tempo de elevado de manutenção do segmento de 6 e 7 pares de rodas de lingotamento contínuo como o principal problema. Esta é uma animação do lingotamento contínuo. O aço é vazado pelo molde, onde começa a sua solidificação em placa. Toda essa solidificação acontece dentro dos segmentos e tem o seu completo processo no final da linha. Este é um desenho da máquina de lingotamento contínuo. E este é um segmento de rolos. Esse segmento de rolos é composto por duas estruturas, uma inferior e uma superior. Cada uma delas pesa, em média, 15 toneladas. Quando essas estruturas estão com problemas, são retiradas da linha e levadas para a oficina mecânica dessa forma. As recebemos e as desmontamos por completo, retirando todos os seus rolos, seus cilindros hidráulicos, suas mangueiras de alimentação e seus bicos de spray. Enviamos para um parceiro para o jateamento e recebemos elas pintadas na oficina mecânica. Iniciamos toda a sua montagem dos rolos, cilindros hidráulicos, mangueiras de alimentação e bicos de spray. Realizamos os testes de lubrificação, refrigeração e de hidráulicos. Observamos que o nosso principal problema era o prazo de manutenção, que era muito alto, deixando muitas vezes o nosso cliente, que é a cearia, vulneráveis. Analisamos essa manutenção em 5 fases. Encontramos uma média de 510 horas de manutenção, ou 64 dias úteis que o segmento ficava na oficina mecânica. Estratificamos essa manutenção em 3 fases: a desmontagem com 83 horas, a montagem com 363 horas e a fase de teste com 64 horas. Identificamos também alguns problemas, como a necessidade de trabalhar de forma acelerada, o que aumentava o risco de acidentes. Fazíamos também um número excessivo de manobras com ponte rolante e pórticos. Tínhamos também a insatisfação dos mantenedores em repetir esses procedimentos e, devido a esse atraso, o lingotamento poderia ficar vulnerável, caso precisasse de um segmento antes do nosso prazo de 510 horas. A partir desse problema, nós traçamos uma meta, que era reduzir em 50% o número de horas na fase de teste na manutenção do segmento do lingotamento contínuo 2 até outubro de 2018. Fizemos, então, o diagrama das possíveis causas. Como a maioria delas estava na fase de teste, analisamos o passo a passo dessa tarefa, que consiste em trocar todas as tubulações de refrigeração, sem nenhum critério, montarmos os rolos na estrutura, mangueiras e conexões de refrigeração. Para a realização do teste, nós utilizamos as 2 pontes desse lado do galpão, pois a ponte parada ao fundo não tem capacidade de içar esse segmento, paralisando assim outras atividades que necessitam de ponte rolante desse lado do galpão. São necessários no mínimo 2 mantenedores, um para operar a ponte rolante e o outro para guiar com o auxílio de uma corda. Posicionamos então o segmento sobre o carro de transferência, que tem capacidade de 40 toneladas, e levamos esse segmento para o outro lado do galpão, que é o lava-jato, onde nós realizamos o teste de refrigeração. Esse deslocamento é de aproximadamente 110 metros. Enquanto o empregado leva o segmento para o lava-jato, o outro prepara o material para a realização do teste. Com o segmento já no lava-jato, nós conectamos uma mangueira de água com pressão de 6 kg à força, para alimentar todo o sistema de refrigeração. Com a mangueira conectada, nós pressurizamos o sistema para encher o circuito de água, que funciona da seguinte forma: a água entra por um tubo lateral, passando por um canal no mancal, com o intuito de refrigerar o rolamento,
esses mancais são interligados ao outro através de um tubo de cobre, fazendo assim a refrigeração de todos os rolamentos. A falha nesse sistema pode ocasionar quebra do rolamento, pode travar o rolo e até mesmo marcar a placa, afetando assim a nossa qualidade. Com o sistema todo pressurizado, avaliamos os tubos de refrigeração, mangueiras e conexões, e procuramos por possíveis vazamentos, como este, que precisamos corrigir antes de liberar a estrutura. Então, nós fechamos a válvula de alimentação e tentamos sanar o vazamento no local. Mas, como podemos ver, o mantenedor não acessa as tubulações, devido à forma construtiva do segmento, nem pelas laterais e nem por cima do segmento. Então, nós levamos os cavaletes para o stand, que é onde nós iremos realizar a desmontagem dos rolos. Levamos os segmentos de volta para o outro lado do galpão, içamos esse segmento e posicionamos ele sobre esses cavaletes, para a remoção de todos os rolos. Com o segmento já sobre os cavaletes, nós realizamos o desaperto de todos os parafusos, para então soltarmos os rolos. Desmontamos todos os rolos para acessar as tubulações que apresentaram vazamento. Esse fluxograma ele é repetido várias vezes, quantas vezes forem necessários, até sanar todos os vazamentos. Em média, fazemos isso de 3 a 4 vezes por segmento. Esse processo gera o nosso atraso. Então, fizemos um novo diagrama das causas fundamentais, que era, o teste só poderia ser realizado com os rolos montados na estrutura, as tubulações ficavam muito próximas dos rolos, e em caso de vazamento, nós tínhamos que retirar todos os rolos para acessar as tubulações. E, por último, uma troca não criteriosa dessas tubulações de refrigeração. A partir daí, nós fizemos um brainstorm com o grupo, e levantamos algumas ideias e verificamos sua viabilidade. Achamos a terceira ideia viável, que era projetar um dispositivo para testar a refrigeração antes da montagem dos rolos, o que eliminaria os números de repetição de procedimentos e manobras, condições inseguras, tudo isso com baixo custo e recurso próprio. Utilizando a ferramenta 5W2H, nós fizemos um plano de ação detalhado do que a gente ia fazer. Nós desenvolvemos um protótipo de acordo com o croquis. Então, nós partimos para a coleta dos materiais e a fabricação. Nós coletamos os nipples e os calços, o próprio circulista executou a solda dos nipples aos calços. Após os nipples soldados, nós conectamos uma mangueira, interligando um calço ao outro. Nós utilizamos uma mangueira, pois ela nos permitiria uma melhor flexibilidade na montagem. Então, nós vemos a evolução do nosso dispositivo, que tem o intuito de simular os mancais no rolo da base. Nós montamos todos os dispositivos na base, fizemos o teste, e o protótipo funciona da seguinte maneira. A água entra pela tubulação e passa pelo protótipo, que simula o mancal do rolo, e segue até o outro protótipo, através de uma tubulação de cobre. Então, nós verificamos que esse protótipo foi capaz de simular os mancais no rolo da base do segmento. Então, nós partimos para a fabricação definitiva de todos os outros dispositivos, com o custo total aí de fabricação de R$ 1.536. Então, nós fizemos o teste na estrutura por inteiro e verificamos que foi necessário trocar apenas uma tubulação que estava danificada nesse segmento. Então, como vimos no vídeo anteriormente, só era possível acessar as tubulações com os rolos montados, e isso dificultava a manutenção, pois o mantenedor não conseguia acessar. Isso gerava atrasos e excesso de manobras. Já com o novo dispositivo, nós conseguimos acessar as tubulações livremente. O mantenedor consegue sanar qualquer tipo de vazamento no exato momento do teste. Sendo assim, a estrutura só sai com 100% dos vazamentos corrigidos. Somente depois nós montamos os rolos. Então, na fase de teste, a nossa meta era reduzir em 32 horas e nós reduzimos em 48 horas. Na fase da montagem, nós tivemos um ganho de 60 horas. No número total de manutenção de horas no segmento, nós reduzimos em 108 horas. Transformando essas horas em dias, nós diminuímos em 14 dias o tempo em que o segmento fica em manutenção na oficina. Então, pessoal, a nossa meta era reduzir 50% o número de horas para realizar o teste no segmento até outubro de 2018. A nossa meta não só foi alcançada, como ela foi superada. Nós conseguimos reduzir em 75% o número de horas durante a fase de teste, tudo isso cumprindo o nosso cronograma. Levando em consideração que precisamos de, no mínimo, 2 mantenedores para realizar o reparo, cada manutenção no segmento anualmente gerava cerca de R$ 230 mil de custo de mão de obra.
Agora, com a utilização do dispositivo, esse valor caiu para R$ 183 mil, o que nos gerou uma economia anualmente de R$ 47 mil. Nós conseguimos também diminuir a utilização dos tubos de cobre. Anteriormente, utilizávamos 80 metros por segmento, que totalizava 480 metros por ano. Agora, utilizando o dispositivo, esse número caiu para 72 por segmento, 12 por segmento, ou 72 por ano, que nos gerou uma economia de R$ 50 mil. Somando essas economias, ao longo do ano nós conseguimos economizar R$ 97 mil. Nós também tivemos alguns outros ganhos. Nós conseguimos diminuir o número de manobras para realizar o teste, diminuímos a exposição à carga suspensa, nós aumentamos a vida útil dos materiais e conseguimos entregar o segmento para a produção cerca de 14 dias do que entregávamos anteriormente. Toda a equipe de manutenção envolvida na atividade ficou extremamente satisfeita com a solução do problema. E nós diminuímos o uso de água durante a realização do teste. Foi criado um procedimento padrão incluído na prática padrão APERAN 050783. Toda a equipe de manutenção foi devidamente treinada no novo procedimento. Analisamos o projeto e verificamos a funcionalidade do dispositivo, não alterando em nada o funcionamento do segmento na linha de produção. Conseguimos cumprir nosso cronograma e meta com um custo abaixo do orçado. A solução desse problema provocou grande satisfação na equipe de manutenção. Agora nós estamos desenvolvendo um protótipo semelhante para ser aplicado nos segmentos da máquina de lingotamento contínuo 1. E também estamos desenvolvendo um sistema de refrigeração e testes para ser aplicado nos rolos da laminação. Após finalizado o projeto, fizemos uma reflexão acerca dos objetivos alcançados. Concordamos que para criar e inovar não são necessários grandes projetos, com estudo de engenharia e valores astronômicos de implantação. Precisamos de um grupo unido, que busque o mesmo objetivo, com trabalho em equipe e ideias simples, mas com grande potencial de agregar valor às nossas atividades, contribuindo sempre com o que estiver ao nosso alcance para que a empresa continue sendo segura, sustentável e competitiva. Nós agradecemos a atenção de todos e tenham um ótimo dia.